Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Chiou, um podcast que vem contar histórias de mulheres que são protagonistas do próprio sucesso. Ela faz o protagonismo dela, não é mesmo? Eu sou Juliana. Eu sou a Mariana e hoje nós estamos aqui com a Daniele Marques, que é mentora do programa Start. E essa mulher, gente, ela faz parecer que o Vale do Silício é aqui do lado. Muito bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que maravilhosa. Ela desembarcou de Salvador, Bahia, só para estar aqui conosco. Olha o bronze dessa mulher, galera. Tá vendo esse bronze? Gente fina é outra coisa. E aí, Dani, tudo bem? Como você está se sentindo hoje? Gente, estou muito feliz de estar aqui. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina. E então a gente quer começar aqui esse bate-papo entendendo, né? De onde você veio, onde você nasceu. Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Pode falar. Bom, eu sou nascida e criada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É uma cidade super quente. Já não sei se vocês já ouviram falar. Sim, um sol pra cada um. É, um sol para cada um. Bom, eu cresci lá. Ainda moro, né? Não saí de Ribeirão ainda. Na verdade, já saí algumas vezes, mas eu sempre volto. DDD 16. Exatamente. É tipo casa de mãe. A gente sempre volta. Bom, eu sou nascida e criada na periferia de Ribeirão Preto, um bairro que se chama João Rossi. É um conjunto habitacional. Sim. Eu sempre falo que é o bairro que tá no lugar errado, assim. Porque a Zona Sul cresceu pro lado de João Rossi. Então, João Rossi é completamente desproporcional pro que tem em volta ali da região. Uhum. E desde pequena, eu faço muita coisa. Mas na minha infância, devido ao bairro que eu nasci e cresci, a minha mãe sempre incentivou a gente a fazer esporte e atividades culturais, assim. Enfim, sei lá, tem várias coisas que eu fazia quando eu era criança. Jogava bola, fazia balé, capoeira. Fazia tudo. Tudo. Teatro. Botava pipa, dava soco nos moleques na rua. Exatamente. Na verdade, essas atividades eram muito para manter a gente ocupado, né? Devido ao espaço mesmo que a gente cresceu. Então, ali eu comecei a desenvolver muita criatividade. Na verdade, ali veio várias habilidades que eu uso hoje em dia no mundo corporativo. Eu tive uma infância bem atravessada pelo racismo. Uhum. Só que minha mãe e meu pai, na verdade, eles me ajudaram muito a lidar com essa situação, né? Eu sofria racismo na escola, era aquela coisa chata. Pra caralho. E você fica, caraca, velho. Os moleques não dão paz, assim. E aí, por causa disso, eu saí da escola que eu estudei quase a vida toda, assim, até os 10, 12 anos. E fui para uma outra escola. E ali eu tive um gap educacional muito grande, porque eu saí de uma escola muito ruim, muito fraca, para uma escola muito boa, que ainda é uma escola pública, mas estava ali entre as melhores de Ribeirão. E ali, desde então, assim, aquele negócio, né? A gente tem que fazer 2 vezes melhor. E ali eu comecei a correr atrás de recuperar esse gap educacional. Então, eu sempre fui considerada uma aluna esforçada, né? Os professores têm muita dificuldade de falar que alunos negros são inteligentes. Ele é sempre muito esforçado. Dedicado, esforçado. Nesse processo, eu tenho uma madrinha muito, muito foda. Que eu falo que é a minha segunda mãe, assim. Ela sempre teve uma preocupação muito grande com o nosso estudo. Ela é médica. E aí eu vi aquela mulher, estudante de medicina, chegando. E ela tava... Sempre quando ela ia visitar a gente, ela tava voltando da Disney. Caraca. Da Holanda. E eu nem sabia onde era. E eu falava, gente, eu quero ser essa mulher. Porque ela sempre trazia algum brinquedinho, alguma lembrança. Eu lembro até hoje que um dia ela voltou da Disney, ela trouxe uma toalha desse tamanho. E aí, quando eu abri, coloquei na água, a toalha ficou desse tamanho. Eu falei, gente, eu quero. Pra quem tá só ouvindo a gente, era uma toalha bem pequenininha, depois a toalha ficou enorme. Exato. E, enfim, com isso, né, eu acho que a junção dos meus pais incentivando a gente a estudar, eu e meu irmão. E aí, hoje em dia eu entendo o quanto é difícil para pais pretos educarem, mas não só educar, assim, criar possibilidades
pra filhos pretos, assim, tipo, meus pais são meus super-heróis. Então, essa junção dos meus pais com o que eu vi ali da minha madrinha foi ali direcionando o que eu queria ser, né? Quando começou a galera começou aquelas perguntas, quem você quer ser no futuro? Eu falava, gente, eu quero ser minha madrinha. Então, obviamente, queria ser médica. E não só ela, né? Tipo, ela, a irmã dela também, que é publicitária. Mas eu gostava mais da parte de medicina, porque meu pai sempre foi muito ligado. Ele adora jornal. E aí ele ficava o dia todo escutando e assistindo o jornal. E aí eu via aquelas notícias, eu ficava, vou salvar o mundo. Ai, Então, que fofa. eu sou aquela criança, né? Tipo, fui aquela criança que sempre foi muito incentivada a causas sociais devido ao espaço mesmo que eu fui criada. Minha mãe cuidava de criança, e aí tinha vários casos, né? Ali que ela tentava ajudar. Meu pai assistindo muito jornal também. E meu pai trabalha numa área muito social, que ele é funcionário público, mas ele trabalha com moradores de rua. Então, eu sempre estive ali nesse meio. E aí, com isso, e minha madrinha médica, né? Então, a forma que eu arrumei de salvar o mundo, na minha cabeça, era ser médica. Eu falava que eu ia ser médica e ia pro Nordeste fazer trabalhos lá. Já queria ser a Meredith Grey na época que ela nem existia. Exatamente. E aí, eu queria muito pro Nordeste, porque sempre gostei muito de praia, só que eu sempre achei as praias... As praias de São Paulo horríveis. Então, eu falei, eu vou casar, que é a necessidade, com uma vontade, e vou pro Nordeste trabalhar lá. Tchau, obrigado. E aí, ao longo desse, né, ao longo dos anos, assim, com 14 anos, minha mãe, nesse momento de não deixar a gente parado, tanto eu quanto meu irmão, nós começamos a trabalhar com 14 anos como jovem aprendiz. Certo. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura, na área da saúde. Trabalhava em postinho de saúde, depois fui para a Secretaria da Saúde. Então, na minha cabeça, eu ia ser médica. Chegou na hora do vestibular, nota de corte 80, e lá vai cacetada. A gente saindo de um ensino público completamente defasado, porque no ensino médio eu quase não tive aula. E aí, ali acho que foi o primeiro choque, assim, de lidar com a realidade do mundo. Não que eu já não estivesse lidando, mas assim, ali era eu por mesmo, sabe? Tipo, não tinha quem recorrer, não tinha como chorar pros pais, tipo, mãe, quero fazer medicina, o que eu faço? Então, ali sempre conciliando o trabalho. Nessa época eu ainda estava envolvida muito com essa parte artística, fazer teatro. E aí eu tive que escolher, sair do teatro, fui fazer cursinho. E eu sempre aproveitei muito as oportunidades oferecidas, não só por ONGs, mas também pela prefeitura da minha cidade, de Ribeirão. Então, Ribeirão tinha um cursinho gratuito, aí foi o cursinho que eu fiz. Essas atividades de capoeira, balé, também era tudo oferecido nesses núcleos. Então, eu falo que todos os projetos sociais possíveis que tinha em Ribeirão, meus pais colocaram a gente para participar. Então, ali eu fui estudar, fazer cursinho... Prestei medicina, foi passei. Aí ali que quando eu vi que a nota de corte de medicina era muito alta, eu comecei assim. Então, num lugar eu prestava medicina, no outro eu prestava administração, completamente, porque aí você fica perdido, você só quer passar na universidade, né? Você vê uma galera entrando, uma galera pagando. Sim. Tem aquela pressão também, né? Que você precisa começar a trabalhar logo, né? Sim, no meu caso, eu já tava trabalhando, mas tinha o ponto de que eu tava no ensino médio na época, né? Então, quando eu terminasse... Na época se eu terminasse o ensino médio, parasse de estudar, eu parava também automaticamente de trabalhar. Porque eu precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim. Né? Que era o estágio. Então, aí você começa a sentir a pressão. Nossa, tenho que sair do trabalho, tenho que passar no vestibular... E aí, naquela época, acabou que, né, eu fiquei só no cursinho. Aí, eu tive que sair do estágio. E aí, eu comecei a trabalhar no restaurante. Então, eu trabalhava num restaurante com atendimento. E na parte da noite, aí eu trabalhava o dia todo. À noite, eu fazia o cursinho. E, enfim, passei em administração. Medicina ficou pra trás. Fiquei um pouco frustrada. Quando eu fui ver o valor pra pagar, era tipo R$8.000. Assim, mais barato. Então, eu acabei deixando medicina na caixinha. E entrei em administração. E ali em administração fui tentando achar
trabalhos e atividades que me conectassem mesmo com o que eu estava estudando, assim. Porque não tinha nada a ver com o que eu queria, com o que eu tinha sonhado. Então, administração, eu realmente sou literalmente aquela pessoa que entrou na administração que estava completamente perdida na vida, assim. E aí eu fui fazendo, muito ali também envolvida com o coletivo negro, na época ali de Ribeirão. E aí uma vez um amigo pegou e falou pra mim, mas você já ouviu falar sobre afroempreendedorismo? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, dá uma olhada, porque eu tava reclamando, né, obviamente, reclamando da faculdade, que eu odiava. Ai, que era e não sei o quê. Não gostava, e não sei o quê. Tô sempre reclamando. E aí ele falou, dá uma olhada em afroempreendedorismo, vê se você não gosta. E aí, naquele mesmo semestre, eu comecei a ter aulas de empreendedorismo na faculdade. Só que nas férias, quando eu tava de férias, eu já tava ali fazendo minhas pesquisas, né? E aí, quando começou as aulas, eu comecei a comparar o que eu estava estudando sobre afroempreendedorismo com o que eu estava aprendendo na universidade. Afroempreendedorismo, mais de 53% da população dos empreendedores são negros. As pessoas não conseguem crédito, muitos criam negócios para sobreviver. E aí, na faculdade era tipo, não, cria um negócio, um plano de negócio, apresenta para o investidor, ele vai investir na sua ideia. E eu ficava, gente, não. Isso vai também um pouco de encontro, porque assim, eu não sei como que era na época, mas eu acredito, tá, gente? Fontes, vozes da minha cabeça. Que, assim, tem uma galera que é empreendedor no geral, que tá inadimplente, né? Então, às vezes, para você conseguir um crédito na praça, tem que ter o seu nome limpo. E aí, se a gente talvez fizer um recorte de quando desse pessoal que tá inadimplente, que tá tentando empreender, se a gente tá falando de pessoas negras aqui dentro, de onde ali que você também teve mais convivência. Não que eu nunca tenha convivido com pessoas negras, mas sim também convivi. Mas é que eu não venho de uma... Tipo assim, o meu background não é o mesmo que o seu. Sim. Então eu acredito sim que provavelmente, assim, aí fica aquela parada. Tá, eu quero empreender, eu preciso de crédito. Mas meu nome tá sujo, o que eu vou fazer? Sim, e aí fica aquilo que na faculdade é o ideal, é perfeito, tarará, e na vida real, não e não. Tem esse ponto, aí tem também a questão de que nós não aprendemos sobre educação financeira, né? A gente não tem esse contato. E sim, eu acredito que uma das bases mesmo do racismo é a questão financeira, porque mantém a gente ali nesse lugar, né? Sim. Sempre trabalhando para sobreviver mesmo. E aí o empreendedorismo, eu aprendi que esse empreendedorismo era, pesquisando ali sozinha, que vinha muito dessa necessidade das pessoas sobreviverem, né? Então eu comecei a me aprofundar mais sobre o tema. E aí, na verdade, não, assim, quando a gente pega histórias, por exemplo, a gente tem as ganhadeiras na época da escravidão, que elas usavam do empreendedorismo para ajudar outros escravos na época a comprar sua carta de alforria. Então, nós, pessoas negras, descendemos desse empreendedorismo. Só que hoje em dia foi transformado nesse empreendedorismo por necessidade muitas vezes, né? E aí eu comecei a me aprofundar pelo tema, me apaixonei, acho que achei ali a conexão que eu precisava para me manter na faculdade. Nesse mesmo... Gente, eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de viver experiências, e aí como na época eu não tinha dinheiro para isso, eu ia do jeito que dava. Trabalhando em call center, né? Que depois que eu saí do restaurante, comecei a trabalhar em call center. E aí teve uma época que eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. Porque todo mundo na faculdade, nas férias, ia pra Disney, ia pra Europa. E eu falava, e todo mundo sabia falar um outro idioma. E eu falei, gente, tô ficando pra trás. Preciso correr, né? E é isso. Eu, correndo atrás com uma galera que já fala inglês, sei lá, desde os 5 anos de idade. Não tinha dinheiro pra ir pros Estados Unidos. Também não tinha dinheiro pra ir pra lugar nenhum. E aí eu fui demitida de uma empresa que eu trabalhava no call center. Aí eu falei, nossa, meus planos de fazer um intercâmbio foi embora. Aí, quando eu fui olhar meu acerto, eu falei, temos um dinheiro aqui, por que não? Aí eu peguei esse dinheiro e fui pra Colômbia. Fiquei 6 meses na Colômbia. Trancou a faculdade? Tranquei a faculdade. Assim,
inicialmente tranquei a faculdade, só que aí quando eu cheguei lá, eu fui fazendo um networking, falando com a galera, falando que eu queria aprender espanhol. Não falava nada, gente. Cheguei lá falando Despacito, porque era a música da época. E eu não sabia o que significava Despacito, porque nem isso eu fiz. Desculpa! Eu fiz questão de procurar. Aí chegou lá, de tanto falar Despacito, eu falei, deixa eu ver o que significa, né? Então, mas não falava nada. E aí eu chegava e ficava falando pra galera do meu jeito, tipo, quero estudar. E aí eu conheci um professor que ele deixou eu frequentar as aulas dele na Universidade de Antioquia. Eu acabei ganhando um certificado e com isso eu consegui eliminar minhas atividades complementares. Então serviu de alguma coisa. Essa mulher. Mas ela se desenrola. De fato, como que eu tinha falado no começo, protagonista do próprio sucesso. Né? Tal. O que você queria perguntar pra ela? Meninas, vão aprendendo aí, vão anotando, porque, olha, tem muito conselho aí. Já, assim, ó, Tem. simulado na história, tá cheio de dica, de carreira, de oportunidade que às vezes as pessoas não estão nem olhando. sim. Assim, rapidão. Hoje é mais fácil, assim. Bom, depois dessas experiências, hoje eu acho mais fácil você se organizar. Mas na época eu não sabia fazer, tinha poucas referências, aí tinha uma amiga indo e ela foi me passando que ela que ela poderia fazer, mas ela tava fazendo já um intercâmbio pela universidade e eu só fui atrás, assim. Então, Sim. muitas dessas dicas também eu fui pegando com ela, né? Então não foi um processo tão solitário, mas foi porque o meu era diferente. Eu não tinha vínculo nenhum com a universidade, mas chegou lá... Ela foi pelo Ciências Sem Fronteiras, é isso? Não, o dela foi pela Universidade da USP mesmo. E eu fui tá. atrás. Aí ela descobriu um coletivo, aí eu entrei junto com ela. Então, assim, no final, acabei vivendo uma vida de universitária, só que lá fora. E aí, com o dinheiro do meu acerto e meu seguro-desemprego. Que é muito que a gente fala de que você precisa ter referências pra saber que aquela possibilidade existe. Porque se você não tem referência, você nem sabe que aquele mundo... O que tem além, né, daqui onde eu tô agora? Você não tem como saber. Pra você, no primeiro momento, foi sua madrinha. E depois, enfim, as amizades e as pessoas que você foi conhecendo. Porque você vai subindo, né, degraus, vai galgando ali o seu caminho. E lógico que isso vai trazendo pessoas alinhadas com esse processo. E isso tem tudo a ver com a nossa proposta quando a gente pensou no Chiou, né? Que a Bárbara convidou eu e a Ju pra vir aqui criar também o podcast junto com ela. Que a gente quer levar mulheres que, para serem as referências de pessoas que às vezes não tem essa madrinha, não tem aquele amigo, né? Que vai te falar que existe um mundo além daquele que você consegue ver. Porque, assim, a internet é infinita. Ai, mas nossa, quem quer pesquisa no Google, não sei o quê. Não é assim que funciona, gente. Definitivamente, você... Só é tangível aquilo que tá na sua frente. Porque você vê na televisão, beleza, existe. Às vezes pode até abrir sua cabeça. Mas é tão distante, né? Que você não consegue materializar aquilo. Sim, e até eu chegar ali na Colômbia, eu sempre quis fazer, né? Eu sempre fui muito fã de bandas americanas, eu adorava essas boy bands, assim. Tipo, Eu achei que você ia falar que você era fã do Rebelde, até brilhei o olho aqui um pouquinho. Não, eu fui também. Colômbia, amado, não é México. Ah, mas lá também fala México. Eu fui muito fã, só que aí eu me apaixonei, eu era muito Disney da vida, sabe? Eu também. Então, fã de Jonas Brothers, Hannah eu Montana. queria... Tanto que na época que eu fazia teatro, eu entrei no teatro achando que eu ia virar uma estrela da Disney. Eu amo. Então, e é muito, muito louco, assim, porque quando eu conto, todo mundo dá risada, mas hoje, pensando nesse lugar onde eu estou e que eu estou buscando, foram esses sonhos que me trouxeram aqui, sabe? Ter sonhos grandes, porque assim, Sim. uma menina de 12 anos, 15 anos, sonhando que ia ser uma estrela da Disney. O caminho foi completamente diferente. Mas foram esses sonhos que foram me levando a buscar talvez o inglês, apesar do inglês ser um processo e a gente pode falar sobre isso, que é uma das coisas que eu mais recebo mensagens em LinkedIn. Mas essa vontade de falar um outro idioma, então foi um rebelde da vida que estimulou. Tipo, não, beleza, não vou falar inglês agora, mas vou correr atrás ali do espanhol. Foram esses sonhos que me trouxeram aqui. Hoje em dia eu acho engraçado lembrar de que quando eu tinha 15 anos, meu sonho era ser uma estrela da Disney. E aí eu fiz de tudo, assim, pra ir pros Estados Unidos. Tentei au pair, tentei tudo, mas não tinha dinheiro. E aí,
sei lá, né? Ano passado que eu fui pros Estados Unidos, eu falei, caraca, realizei o sonho da Daniela de 15 anos, que loucura. Só faltou ir no show do Jonas Brothers, né? Não, Nossa. eu cheguei aí num show deles aqui. E aí, quando eu voltei de Nova York, eles iam fazer um show lá. Meu, o Nick tá um gato. Desculpa. Ai, mas eu sou- Nossa senhora! Eu era muito apaixonada pelo Kevin. Nossa, eu era louca. E ninguém gostava dele, porque falavam que ele era o mais feio. Mano, ele é feio. Pois é, gente. Rapidinho, Mari, só antes de você continuar, eu queria só fazer um recorte aqui pra eu não ser cancelada. Gente, quando eu falei lá antes que a questão que ela falou, tipo assim, da questão da inadimplência, não é porque é preto que tá devendo, não. É porque foi aquilo que ela disse que mistura. Porque, na verdade, as pessoas estavam buscando crédito para sobreviver, né? Então, quando ela precisava desse crédito para empreender, infelizmente ela ainda não tinha conseguido pagar. Posso estar errada? Posso, porque eu peguei fontes Águas de Lindóia. Mas, pelo que a gente tá vendo, pelo recorte, por notícias, a gente consegue entender que sim, né? Então, só pra fechar essa parte. Mas faz todo sentido, porque quando você pega a população mais pobre, são as pessoas negras, em sua maior parte. Exato, exato. Então, automaticamente, a inadimplência vem junto, porque essas pessoas estão lutando para sobreviver. Então, faz sentido sim. A gente faz um corte no Rios, coloca dados de pesquisas, e aí assim ninguém vai ser cancelado. Muito obrigada. E pra quem não vai falar, mas também tem branco pobre. Tem branco pobre, ninguém tá falando isso. Mas assim, você já foi numa favela, você já foi numa comunidade? Se você não foi, então você não tem nada pra falar, porque também é fonte da sua cabeça. Vá lá, faça um recorte do metro quadrado, vê quanto preto, quanto branco você vai estar vendo. Mas isso aqui vai ser assunto aprofundado pro próximo podcast, porque senão eu vou ficar nervosa. Desculpa. Arrasou. Então, bom, acho que essa foi a minha primeira experiência, né, fora do país. Então, fiquei 6 meses. E lá na Colômbia, eu tive muito contato com muitos empreendedores, né? Colômbia, aqui da América Latina, é o segundo país onde mais tem pessoas negras, eu não sabia. Eu também. E foi muito importante pra mim, até pensando na questão do empreendedorismo, porque eu fiquei fazendo essa comparação. Então, assim, eu saí só pra viajar e aprender um idioma. No final, eu acabei desenvolvendo uma pesquisa muito maluca lá, comparando Brasil e Colômbia. E aí, quando eu voltei, eu queria mais, assim. Eu fiquei, né? Achei ali. Então, na faculdade, eu comecei ali a pesquisar como que eu poderia me incluir mais nesse ecossistema de empreendedorismo. E aí, eu entendi que que a gente tinha um gap e que faltava uma pessoa que conversasse com os dois lados, né? Então, tipo, eu comecei a pensar, como eu pego essas informações e levo, por exemplo, pra minha mãe, que é uma mulher empreendedora e foi a empreendedora a vida toda, mas não sabia disso. Eu nunca tive a imagem ali da minha mãe como uma empresária. E ela é. Porque, enfim, ela tinha um negócio dela. Mas a gente não tem essas referências dessas mulheres negras como empresárias, empreendedoras. Então, eu comecei a pensar como ser essa ponte. E eu comecei junto com amigos, assim. Acho que isso é sempre importante falar, que eu não faço nada sozinha. Então, eu venho de uma rede de pessoas. Tem pessoas antes de mim que já fizeram isso. Então, eu só fui tentando ali pegar tudo e unificar. Então, como que a gente junta uma galera e a gente começa a promover o afroempreendedorismo aqui em Ribeirão? Então, a gente começou a criar feiras, festas. Isso durante a faculdade ainda, Isso né? durante a faculdade. Gente, ela sempre foi muito ativa. Eu tô cansada só de Na pensar. faculdade, de manhã eu estudava, mas eu também fazia outras coisas. Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha 57 projetos. Essa também. é a Daniele. Exato. Isso leva algumas DPzinhas, às vezes, mas acontece. Prioridades. Exato. A minha prioridade não era tanto me formar, assim. Qual mas universidade que você fez? eu fiz a Universidade de Ribeirão Preto, o UNAERP. Ou na ERP. E lá tinha bastante, tipo assim, tinha bastante pessoas negras na sua sala? Não. Eu estudei, acho que nessas indas e vindas da vida aí, eu acho que estudei com 4 pessoas. Ah, sim. E aí quando Quando eu entrei, era eu e mais um, que é um amigão que eu tenho, o Lucas. Depois, quando eu me formei, tinha eu e mais 2.
E aí, por exemplo, quando você fala que… Não, então que eu me juntei com outras pessoas e tudo mais. Você tá falando dessa galera da universidade Não. ou também da… A galera fora da universidade. Já Da alguns vida. de outras universidades, porque a USP tinha uma quantidade um pouco maior, assim, que eu tinha mais contato. De pessoas negras e pessoas fora mesmo, né? Porque tem uma galera, e a gente não fala sobre isso, mas tem uma galera fora da universidade fazendo coisas incríveis. Só que a gente sempre fica pautando nos universitários. E não. Assim, esses amigos, por exemplo, que criaram essa festa junto comigo, eu acho que um tem formação acadêmica. Os outros… É a galera que tá ali no corre muito pra sobreviver. Uma galera que quer viver de arte, de moda, enfim. E é uma galera que não acessou a universidade, mas tá criando coisas incríveis. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes hoje em dia que eu vejo. A universidade, sim, pra mim, ela foi muito importante. Só que não é só na universidade que a gente tem projetos e empresas fodas, sabe? E também estou consultando as fontes de Águas de Lindóia, da Juliana, mas o que a gente vê, geralmente, é que quando você pertence a um grupo minoritário, você tem que buscar realmente fora do seu ecossistema principal. Então, digamos que a faculdade seja o seu ecossistema principal. Você tem que, geralmente, buscar apoio em redes de apoio que estão fora desse ambiente, né? Então… e isso acontece também no meio corporativo, que, enfim, muitas pessoas que a gente conversa participam de grupos para discutir políticas corporativas, mas que não são da empresa onde ela trabalha, por exemplo. Me parece ser algo que acaba que não tem muito… Você não encontra oportunidade onde você tá, né? Você tem que ir até onde a oportunidade está, na maioria das vezes. Sim, existe… Acho, no meu caso, existe… Da minha parte, sempre existiu muito essa necessidade. Não só uma necessidade, mas eu gosto mesmo de fazer contatos. E aí chegou uma época que eu entendi que uma das coisas mais importantes da vida é ter rede, né? E aí eu sou uma pessoa que eu transito muito entre várias bolhas. Por isso que tem muita coisa, às vezes, que não me deixa surpresa, porque eu tô sempre transitando. Então… eu tô aqui em São Paulo, mas aí quando eu volto pra periferia. E aí eu saio da periferia e às vezes tenho a oportunidade de estudar fora e faço redes lá. Então eu fico transitando. E isso faz muita diferença. Só que até então, naquela época, eu não sabia essa importância. Só que sim, eu acho que uma das coisas mais valiosas da vida são essas redes. Era intuitivo, né? Era muito… Uma vontade muito grande de fazer alguma coisa que gerasse realmente impacto. E eu acho que mudar mesmo essa realidade, sabe? Eu realmente não aceitava… Eu não aceitava as coisas que eu via. Eu ainda não aceito. Só que hoje em dia eu acho que eu consigo lidar de uma forma… Não sei, muita terapia, né? Eu acho que eu consigo lidar com algumas coisas. Consigo não me desgastar com algumas coisas, assim, né? Mas, por exemplo, na época da faculdade eu tinha apelido lá. Pra várias pessoas eu era uma pessoa revoltada. Ah, sempre, né? Sempre. O Pretinho abriu a boca pra falar qualquer coisa, é revoltado. Isso também se aplica pra mulher, né? Militante, como a gente conversou. né? Já é militante. Exato. Tipo assim, porque na semana passada a gente também conversou um pouco sobre isso, mas era um outro recorte. Era ali na questão corporativa, de que quando o homem tinha uma postura firme, vem a mulher, é louca, tá de TPM. E agora a gente tá trazendo esse recorte aqui pra nós, pessoas negras. Sim, a gente tem que tomar calado. Você abriu a boca, é revoltada, é sem educação, é tarará. Ai, tô ficando nervosa. E tem esse ponto, né? A gente é mulher negra, então, é escandalosa, é barraqueira. Invisível. Exato, só que ninguém passa pelo que a gente passa, as agressões, no caso, as microagressões que a gente sofre diariamente, né? Porque é o tempo todo. E ali na universidade eu sofria muito. E aí, só depois que eu saí daquele ambiente que eu falei, gente, como eu consegui passar por isso, assim, sabe? Na época, sem grana pra terapia, às vezes sem grana pra pegar ônibus mesmo, sabe? Sim. Eu ia trabalhar a pé, voltava a pé, e aí usava o passe pra ir pra faculdade. E ainda eu sempre brinco que na época da faculdade eu poderia super ser considerada secretária do transporte de Ribeirão, porque eu sabia todas as formas de economizar, de fazer integração. Então eu pegava ônibus tal, aí eu tinha até tal horário pra voltar, porque aí eu conseguia integração de novo. Então, assim, era várias
várias estratégias para conseguir mesmo sair dali e com diploma. E aí sempre procurando, assim, sabe? E muito sem orientação. Acho que se eu tivesse tido orientação... acho que falar sobre isso hoje é bom porque acho que mostra um pouquinho dessa trajetória e de mostrar que existem possibilidades. Mas, assim, eu não romantizo esse processo. Porque se eu tivesse uma mentora, se eu tivesse qualquer orientação de qualquer pessoa, eu teria sofrido muito menos. E aí eu conheci um núcleo lá em Ribeirão de empreendedorismo nessas buscas de como eu me conectava, como que eu me tornava essa ponte entre a periferia e esse mundo corporativo ou esse ecossistema de empreendedores. Eu conheci o núcleo. E a partir do núcleo eu tive acesso... né? É tipo, sabe aquele meme da... Visões da Raven. Aí eu tive acesso a um outro ecossistema. Eu sou apaixonada por prédio, gente. Porque nos meus sonhos de, né... Como eu tive que apagar a medicina da minha vida, eu comecei a construir a imagem de uma executiva. E no meu sonho, o meu sucesso era pisar num prédio bonito, né? Então... ali no núcleo eu tive acesso a primeira vez ao Cubo, que a gente foi fazer visita técnica. E aí eu pisei no Cubo. Cubo é esse, gente? Cubo é um prédio do WeWork, né? Que é aqueles prédios corporativos, onde normalmente a empresa ou aluga uma mesa, esses espaços compartilhados de trabalho. Ah, coworking. É, tipo um coworking. É porque também tem o Cubo do Itaú, né? É, o Cubo Itaú. Ah, tá. Então eu sei que Cubo é esse. Foi o Cubo, foi uma das primeiras empresas que eu visitei. E aí também, nesse dia a gente teve uma visita técnica ao quinto andar, que também era um prédio do WeWork. E aí eu fiquei, gente, quero trabalhar Quando aqui. o quinto andar ainda era um prédio do WeWork. Exato, era tipo um espaço compartilhado também. Aí eu quero trabalhar aqui. E eles falando de diversidade, eu olhava, não tinha muitas, mas eu falava, eu quero trabalhar aqui. E aí eu me candidatei para uma vaga. Na época, em marketing, aí me mandaram e-mail e falaram assim, tipo, você não tem experiência em marketing? Mas a gente tem uma vaga em atendimento. Eu falei, tudo bem, eu só preciso entrar. Jura? E aí foi assim, eu queria ir pra área de marketing, porque eu achava que fazia sentido. Mas eu não tinha experiência, mas tinha muita experiência com atendimento, porque eu venho de call center. Então, quando a galera, por exemplo, no mundo corporativo fala que é importante você olhar pra trás, a sua trajetória, pra mim fez muito sentido a partir do momento que, gente, eu odiava trabalhar em call center, era um inferno, eu trabalhava na parte de retenção, cancelamento de TV, telefone e internet. Meu Deus do céu. Então, assim, eu odiava e, assim, ganhava era muito trauma mal. atrás de trauma, né, gata? Era trauma atrás de trauma e tendo que bater meta. Só que foi a minha experiência no call center que me trouxe a uma experiência numa grande startup. Olha o corte aí, hein? Olha o corte aí. Do call center à startup. Sério, eu tô toda arrepiada aqui, na boa. Tô toda arrepiada. Que olha, eu tô só ouvindo, muito arrepiada. Continua. E aí, a partir dali, eu já me formei, né? Assim, pra quem era uma aluna bem ruim, eu me formei já com emprego em São Paulo. E... Por que você fala uma aluna bem ruim? porque eu era considerada uma aluna, tipo, uma aluna ruim, revoltada, no caso, né? Ai, chupa! Ruim de nota? Não, ruim nota porque não. Você falou que pegou algumas DPs, mas porque você tava, em alguns momentos, focando em outros projetos. Porque pra mim a universidade não fazia sentido, mas eu precisava muito do diploma, né? Então... Você diz ruim de comportamento ruim, é isso? Não, é porque eu era, tipo assim, eles falavam do meu comportamento. Então, se tivesse uma reunião de pais, eles iam falar, com certeza. ela é muito esforçada, mas ela se comporta muito mal. Tipo, ela consegue tirar a nota, mas o comportamento dela dentro da sala de aula é ruim. Ela fica no celular, ela não sei o quê, ela tá sempre discutindo com as pessoas. E não era bem assim, na verdade. Era só que eu não aceitava esse lugar que eles me colocavam. Perfeito. Eu lembro que tinha várias coisas, assim, por exemplo, eu trabalhava em call center, mas não era uma opção, porque eu tava sempre procurando outro estágio, outro emprego. E aí, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista num banco e o cara, tipo, o gerente do banco foi super racista. Eu passei por 3 fases e chegou na última fase, ele foi muito racista comigo, assim. Que ele Isso lá falou? ou aqui? Isso lá em Ribeirão. Aí ele falou... Claro, só se você quiser. Se você não quiser compartilhar, segue o baile. Hoje em dia eu falo, assim, porque esse cara, ele quase fez eu desistir da faculdade. Sério? Depois que eu saí dessa entrevista, eu falei, não faz sentido eu gastar meu tempo fazendo faculdade, sendo que a hora que eu chego aqui pra conseguir um emprego, eu tenho que passar por essa situação. Eu lembro que na época, ele perguntou a questão do inglês, eu falei que eu não tinha, mas que meu sonho era fazer um intercâmbio.
E aí ele falou, meu filho tá morando na Austrália, não sei o quê. Aí ele, mas por que você não vai pra África? Fazer... E assim, hoje em dia, pra mim seria ótimo, gente. Meu sonho é ir pro continente africano. Só que assim, ele não falou isso de uma maneira me incentivando, por exemplo, a ver a possibilidade num continente africano. Foi tipo, vai pro continente africano, assim, sabe? Sabe quando a galera que também é um tipo de racismo que Muito vira velado. pro chinês e fala, volta pro seu país, volta pra China. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Foi assim, foi de uma... Eu falo que às vezes o racismo, ele é muito sutil, né? E aí, na verdade, ele quis me dar um conselho, só que, enfim... E aí, depois veio coisa pior. Ele falou, eu posso te arrumar uma vaga aqui no banco, mas uma vaga que você não vai ocupar o lugar de um estagiário. Eu fiquei, como assim? Eu tô querendo ocupar a vaga, sabe? E aí era, sei lá, talvez hoje seria não sei. Talvez hoje seria considerado um processo de vagas afirmativas. Só que olha a maneira como ele falou comigo e eu não passei. Eu nunca recebi o feedback dessa entrevista. Ele achou ainda que tava arrasando, né? Foi pra casa, contou pra todo mundo, olha como eu mandei bem hoje. E eu não recebi o feedback. E aí isso eu acho que me desestabilizou muito durante a faculdade. E aí eu tentava vários estágios, assim, e aí era assim, era aquele negócio, né? Correr contra o tempo, porque eu chegava lá, mas a gente já tá procurando pessoas que falam inglês, francês e espanhol. E aí você ficava tipo, caraca, mas eu não consegui ainda nem destravar o inglês. Então, foi bem complicado. E aí eu só pensava, eu preciso sair daqui. E aí nesse último ano foi, assim... Último semestre da faculdade era entre trabalho, preciso tirar nota, preciso me formar. E preciso sair dessa faculdade já com emprego. Porque quando eu terminasse ali a faculdade, terminava o meu estágio. E aí eu lembro até hoje, assim, ia pra aula, saía correndo da aula, entrava no ônibus, vinha pra São Paulo pra prestar processo seletivo. Até hoje uma foto que eu mandei pro amigo. Que eu tava comendo, tipo, arroz e salsicha no ônibus. Eu cheguei aqui em São Paulo pra fazer uma fase do processo seletivo do 5º andar na época. E aí, hoje em dia, eu olho pra essa foto e eu dou risada. Eu falo, caraca, velho. E, tipo assim, eu não sei da onde saiu, tipo, essa vontade, assim. Né? Porque em muitos momentos da minha vida, sei lá, dependendo da pessoa, já teria deixado... Sabe? Não preciso passar por isso. Mas, assim, sempre tem... Quando eu penso em parar, parece que tem alguém, uma mãozinha, né? Hoje em dia eu falo que é a minha ancestralidade falando, vai, filha, vai. Só mais um pouquinho, vai. Então... Com certeza. Sim. Você sentiu alguma diferença quando você começou a trabalhar aqui? Enfim, de trabalho mesmo? De como você se sentia no trabalho? Olha, como eu entrei em startup, a mentalidade era a mentalidade era completamente diferente, assim, das empresas que eu já tinha trabalhado, que eram empresas mais engessadas ou muito familiar. Então, acho que a diferença foi esse espaço, por exemplo, de ter um grupo de afinidade de pessoas negras para a gente discutir sobre questões que atravessavam a gente ali no dia a dia. Acho que isso foi um dos primeiros pontos que me impactou quando eu vim para São Paulo. Ou chegar no meu onboard e ter um monte de presente. Eu lembro até hoje de eu olhar pra menina e falar assim, eu vou levar esse notebook pra casa mesmo? Ou ter... Ai, louca, né? Ter chopp no final toda sexta-feira. Mas assim, não, acho... Oi, olá! Oiê! Mas eu acho que a mentalidade mesmo, o espaço, né, de startup, esse espaço mais aberto pra você falar, pra você poder ser mesmo, né? Eu lembro que no dia eu vim toda de roupa social. A única roupa que eu tinha, né, que eu sempre fazia todas as entrevistas com ela, eu cheguei lá, tipo, a galera de short, eu fiquei... Mas o que aconteceu? Só o meme da Sônia Abrão. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, uma mentalidade completamente diferente. No começo foi até um choque, assim, de adaptação mesmo, né? Eu lembro até hoje que no meu primeiro dia no 5º andar, eu fiz um vídeo chamado pra minha mãe e pro meu pai. Falar, olha o prédio que eu trabalho. Aí meu pai, eu quero visitar, porque meu pai é das viagens. Então... um ambiente completamente diferente, assim, um ambiente que eu me sentia confortável. E a partir daí, eu comecei a pensar, bom, se eu cheguei até aqui, então... Não sei, eu acho que talvez aquela vontade de ser uma executiva, acho que
talvez tenha a possibilidade. Aí veio a pandemia e foi a partir daí que eu comecei a buscar mentoria, como que eu poderia me desenvolver, como que eu poderia crescer. Porque acho que o ponto ali de entrada eu já tinha conseguido. E aí era o desafio. Nossa, eu tenho possibilidade de ter uma carreira aqui dentro. Então como que eu faço? Só que aí eu vi que a partir dali eu já não conseguia sozinha. Porque eu não tinha pessoas próximas que estavam trabalhando em empresas como aquela. Então eu falei, não consigo sozinha a partir daqui. Não que eu estivesse sozinha até então, mas o que eu digo é... Era mais palpável antes. Esse negócio de sair chutando porta, eu já sabia que ali já não dava mais, não colava, assim, sabe? Então, eu precisava de outras ajudas de pessoas que já estavam um nível acima. Sim, sim. O que eu tô achando muito legal dessa história é que você é muito consciente de si. Você consegue reconhecer muito rápido as mudanças. Tipo, isso aqui já foi. Eu leio muito agora um negócio que eu acho interessante, que é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o seu próximo nível. E você consegue reconhecer isso muito rápido. Como que você faz, assim? Você acha que é intuitivo ou você realmente faz uma análise, assim, da situação, do todo? Hoje em dia, eu acho que é mais... Eu consigo reconhecer muito mais rápido. Esses dias, por exemplo, eu tava pensando... Nossa, eu preciso trabalhar mais com estratégia, mas eu não sei como faz isso. Preciso de ajuda. Eu saio no LinkedIn. E aí, tá a fim de uma mentoria? De ganhar uma mentorada? Aqui, estou à disposição. Hoje... Pra mim é muito mais fácil, também tenho muito mais facilidade de pedir ajuda. Mas esse ponto de reconhecer mesmo que já não que não dá e que talvez eu não consigo e eu preciso de ajuda, acho que veio analisando mesmo. E aí, quando eu comecei a usar mais o LinkedIn, veio a partir das referências que eu conseguia ver lá. Porque até então eu não conseguia me ver no mundo corporativo, por exemplo, como uma executiva. Ou como, não sei, uma pessoa de sucesso, assim. Porque eu não tinha referência. Eu tinha referência de mulheres brancas, mas não tinha tantas referências de mulheres negras. E a partir dessa primeira mentoria que eu fiz, que foi a das aceleradoras de carreira das mulheres do Brasil. E aí era acho que era uma semana. E aí todas as mentoras eram negras. E aí eram mulheres, tipo, sei lá, LinkedIn... Enfim, várias empresas fodas. Eu falei, caraca, essas mulheres existem. Eu lembro que até nesse primeiro dia eu fiquei assim, nossa, Lisiane Lemos. Eu sou fã dela até hoje. E aí eu comecei a olhar essas, né? Então eu ficava stalkeando, tipo, olhava o que elas tinham feito, onde elas estudavam. E eu falava, velho, tipo, eu tenho isso, mas não tenho isso aqui. Onde eu busco isso, né? Então... Talvez que lugar que eu quero ocupar, quem eu quero ser. Então, comecei a fazer essas análises. E acho que muitas dessas ferramentas vieram também com mentorias. E aí, a partir disso, eu comecei a construir realmente essa imagem dessa pessoa que eu queria ser. E aí, comecei a buscar como que eu poderia me tornar essa pessoa, né? Então, se eu quero ser referência, talvez, em inovação, até então inovação não fazia parte, mas eu queria muito falar sobre startup. E aí eu comecei a buscar onde eu poderia, quem são essas pessoas que se parecem comigo, onde elas chegaram. E aí foi assim que eu fui construindo, assim, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se eu tô atravessando aqui. Você ainda tá no quinto andar? Não, saí. Você tá em outra empresa? Sim, agora eu trabalho numa empresa de tecnologia. Perfeito. Quando foi que essa questão da inovação, né, chegou na sua vida? Pra gente conseguir entender como você chegou no Vale do Silício. 5 anos atrás, essa mulher estava, né, andando a pé, chutando portas na faculdade. Não, gente, andando chutando portas então, no aí... sentido figurado da coisa. Mas não faltava vontade de chutar mesmo as portas, não. Exato. E a mulher estava no Vale do Silício outro dia. Então, exato, assim, como que foi essa ponte aérea, assim, o que aconteceu? Você fala, estou aqui, cheguei. Então, nesse mesmo período que eu estava querendo construir e entender onde era o meu lugar ali no mundo corporativo, eu ainda estava no atendimento. E eu queria muito sair do atendimento. Porque, assim,
basicamente 12 anos trabalhando com atendimento, né? Porque eu trabalho desde os 14 anos e sempre foi na área de atendimento, então... Caramba, desde os 14? Desde os 14. Peraí, 14 mais 12 é aquelas... 12 anos de carreira. Não, eu quero saber qual a idade dela. Eu tenho 29. Eu ia chegar lá. Então, eu comecei a olhar, e aí nesse processo de entender ali onde eu estava, comecei a olhar as habilidades, aí, né, a criatividade, que veio muito estimulada pela minha mãe, pelo meu pai, para tirar a gente do ambiente que a gente vivia, muito incentivado pela arte, né, teatro, dança, música. Junto com o meu sonho de ser a estrela da Disney, né? Então... Ai, eu amo essa parte. Então, as minhas habilidades hoje, a maioria delas, é essa resiliência de, tipo, ter que conviver num espaço branco, odiando o espaço, odiando, às vezes, muito as pessoas nesses lugares. Houve mais negativas do que... Sim, de bater, ficar batendo, né? Tipo, de ter a porta fechada ali na sua cara, tipo, né? Ou quando você chega, tá perto da linha de chegada, muda... né, o lugar, enfim. A maioria das habilidades que eu tenho hoje, todas elas vieram muito da minha necessidade de me adaptar mesmo, né? E eu falo que, gente, todas as habilidades, basicamente, que o mundo corporativo pede, a gente é quase que natural da galera que vem da periferia, de favela. Porque, assim, vai me falar, pessoas que resolvem problemas complexos. Pô, tá tendo um babado aqui, vamos resolver. Vamos criar uma empresa para isso, assim. Então, assim, essas habilidades... Só a galera, né, do mundo corporativo, mesmo que não quer enxergar, mas a gente tem essas habilidades. Isso é quase que natural. Sim. Então, a criatividade, basicamente, foi o que me trouxe aqui. Foi eu reinventando, era o sonho de ser estrela da Disney, era o sonho de ser médica. E foi indo, assim, sabe? E aí, eu comecei a linkar a criatividade com a inovação. Né? Eu queria saber ali, eu queria ir pra área de tecnologia, porque eu não quero ficar desempregada. Então, e aí o mercado de tecnologia tava super aquecido. E aí eu falei, vou me tornar especialista. E aí eu comecei a pesquisar, falei, não tô achando aqui mulheres negras ali, principalmente mulheres retintas, falando sobre inovação. Vou me transformar nessa pessoa, vou trazer esses conhecimentos de forma mais acessível e tal. E aí, foi aí que eu comecei a pesquisar como que eu me tornava, né, essa especialista em inovação. E aí, eu achei um evento online sobre inovação e eu, né, novamente, comecei a ficar irritada, porque só tinha pessoas brancas falando sobre inovação e sempre com a pauta de diversidade. E aí, durante a pandemia, né, a pauta de diversidade ficou em alta, principalmente após a morte do George Floyd. Só que era o mais do mesmo. Várias pessoas falando da importância da diversidade, mas a diversidade em si não existia nesses espaços. Sim. E aí, no final dessa imersão, ele sempre falava de uma experiência no Vale do Silício. E aí, eu comecei a olhar a experiência, né? Os vídeos, e aí, homens e mulheres brancas viajando, conhecendo os polos de inovação do mundo. Aí eu falei, pois bem, eu vou fazer essa imersão. Aí eu consegui uma bolsa de um projeto para investir. Eu queria fazer intercâmbio, eu queria usar para aprender inglês. Porque aí o espanhol ali eu já tenho... né? Hablas mucho, né, guapa? Hablo mucho. E aí eu já tenho ali meu pezinho de meia, dá pra sobreviver, não passo mais perrengue. Agora eu sei o que é Despacito. O que é Despacito? Devagarzinho. Despacito. Despacio. Acho que começou pra ela, olá, como estás? Despacito. Despacito, porfa. E aí eu precisava muito... né, focar no inglês, e aí meu objetivo era estudar, usar esse dinheiro pro inglês, mas eu falei, não, vou pro Vale do Silício. Aí veio a realidade, né, gente, Estados Unidos, dólar a 5, ela vai cacetada, eu falei, gente, não tenho dinheiro pra isso não, só tenho, talvez, ainda faltava o dinheiro da imersão, assim, né, eu tinha uma parte só. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí meu amigo ficou muito, eu lembro que a gente tava tipo numa viagenzinha, assim, aí ele falou assim, ai, amiga, faz uma vaquinha. Eu falei, imagina, tá maluca? Eu vou pedir dinheiro na internet? Não, eu dou um jeito, eu trabalho. Aí eu comecei a trabalhar, tipo, final de semana, fazer um monte de coisa, assim. No final eu tava exausta e sem o dinheiro, assim, não chegou... não deu nem 10%. E aí eu lembro que foi 20 de novembro, a mulher da Start me mandou uma mensagem falando assim, você vai... Tipo, a gente já tá fechando a turma e tal. E eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, não tenho nem 10% do valor. Aí eu lembrei da vaquinha, eu falei, não acredito. Mas aí na hora que a água bate na bunda, a gente corre. Aí eu fiz, nenhum dia sentei, escrevi minha história, coloquei foto mostrando como que foi todo esse processo, né? E publiquei no LinkedIn. E aí foi acontecendo
uma porrada de coisas, assim, que eu não imaginava. De pessoas se identificando com a história, de pessoas compartilhando, doando. Meus amigos também. Até então, assim, eu sei que meus amigos estão ali por mim. Só que é diferente quando você vê, tipo assim, um amigo seu... E aí eu não tô romantizando, não. Mas, tipo, um amigo seu que tá desempregado... Tipo, falando assim, amiga, eu tenho R$5. É foda. E aí eu falo, caraca, velho. Tipo assim, olha a responsabilidade disso. O maluco tá desempregado. E ele tá me ajudando. Ele realmente acredita no que eu faço. Então vem até aquele sentimento de tipo... Nossa, não posso falhar. Isso tem que dar certo, sabe? Sim, Isso tem que sim. dar muito certo. Porque é uma galera que não tem, mas que tá vendo ali em mim essa possibilidade. Então, teve um amigo meu que ele falou assim... eu consigo te ajudar com R$30, mas eu consigo fazer sua arte. Então, aí ele criou toda a arte, fez. Então, foi um Legal. rolê muito coletivo, assim, sabe? Sim. E aí, pois bem, depois de muito perrengue, muito choro, eu cheguei no Vale do Silício. E aí, eu lembro até hoje do dia que eu tava andando ali no meu bairro, tal, olhando antes de viajar, né? E eu tava, nossa, gente, tô indo pros Estados Unidos, né? Aí, 2 dias depois, tava lá andando, perdida, com uma mala, porque eu desci na estação errada, não falava inglês direito. Já tinha sido tombada na imigração, porque eles me pararam, aí começaram a perguntar um monte de coisa, e eu assim... Fiquei até tonta. Despacito, despacito. O Despacito lá não funcionava. Mas aí, assim, depois que, tipo, a galera te enche de perguntas na imigração, você fica, meu Deus. E aí, eu já cheguei toda atordoada, né? Aí, fui pro Vale do Silício. Só uma pergunta pra quem não sabe, o que é o Vale do Silício? O Vale do Silício, ele é um conglomerado de cidades. Então, a gente tem várias cidades. Palo Alto, São Francisco, Berkeley, Oakland. São várias cidades onde se concentram as maiores big techs do mundo. Ou seja, big techs, empresas de tecnologia. Então, no Vale do Silício é onde fica o Google, agora a Meta, LinkedIn, Intel, Microsoft, Amazon. Todas essas grandes empresas de tecnologia estão ali nessa região. É lá que tudo acontece. É lá que tudo acontece. E aí tem todo um estilo de vida, tudo automatizado, que é a inovação que eles tanto falam. Sim. Mas que a inovação real também tá na periferia, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Então, Vale do Silício, basicamente, é onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Legal. Aí, essa imersão era... Como que funcionou? Conta pra gente. Então, a gente passou uma semana tendo várias aulas sobre diversos assuntos de inovação, tecnologia... marketing para startups, entendendo também como funcionava, né, as startups, como estava acontecendo a inovação ali no Vale. O Vale, eles, além de ter essas grandes empresas, eles falam muito que o Vale do Silício é a mentalidade, né? Então, às vezes, assim, você fala, não, isso não é possível. A galera, não, é possível sim. Tipo assim, a gente lá falava que a galera do Vale do Silício está 20 anos na frente, talvez, porque... tinha um cara que ele tava explicando a gente umas coisas pra gente, ficava assim, não. Aí ele, sim. A gente, não. E assim, tinha uma galera que era mais velha, né? Então, os caras ficavam assim. Modelo de trabalho, a galera da Netflix falando, a gente não tem processo, não. Acontece assim, assim, assim. E aí o cara, não. Sabe? Sabe aquela fala do filme que é I'm too old for that shit? Acho que era isso que ele pensava, nossa. Tô muito E ele velho ficava- pra essas coisas, Ele cara. ficava assim, mas como que eu vou... Eu sou dono de não sei o quê, mas como que eu vou fazer isso acontecer? Então, assim, era uma galera o tempo todo se questionando se era real, né? Então, o carro que anda sozinho, eu ficava, não. O Tesla. Pois ele andava sozinho. Eu tenho um vídeo, inclusive, no carro, e eu ficava assim, meu Deus. Você andou no Tesla? Andei. Caraca, velho. Foda, foda. Mas aí, o dia que ele começou a andar sozinho, eu falei, eu vou morrer. Eu cheguei até aqui pra morrer. Pelo menos naquela Sobreviver aventura. à imigração pra morrer no Tesla. Um Tesla, mas eu falei, pelo menos é isso. É um Tesla e foi uma experiência. Mas deu tudo certo, estou aqui pra contar essa história. E aí eu cheguei lá, andando assim, tudo perfeitinho, sabe? Eu falei, gente, não é possível, né? Não tem nenhum problema aqui. Aí você pega seu Tesla, coloca ele na tomada, ele fica carregando, você dá um rolê pela rua, aí você volta, pega seu Tesla, ele anda sozinho. Era umas maluquices, assim, tipo, tudo automatizado. Então, você estacionava na vaga, pagava seu próprio estacionamento, não tinha ninguém. Quer um café? O robozinho lá. Vai lá, Sério? pega seu café, entrega.
o robozinho cachorro. Eu tenho uns vídeos, depois posso mostrar. Caraca. Quase igual aqui, né? Bem parecido. Bem Sim, parecido. lá em casa tem um caramelo lá na casa da minha mãe, que é também. Lá vem até você. Adestrado. Adestrado, pô. E aí foi um choque. Não só pela viagem que eu queria fazer, né? Quando eu tinha 15 anos lá, ver meus Jonas Brothers. Mas, pô, muita coisa louca, assim, né? Então, eu lembro que teve um vídeo que mostraram pra gente de um robô que passava vendendo fruta. E aí você ia lá, passava seu cartão, pegava as suas frutas. Aí eu fiquei, gente, mas peraí, o cara o tio do caminhão de fruta passa todo dia lá em casa, né? Vocês só automatizaram isso aí. Porque, inclusive, era o caos da pandemia, né? Você ia em reunião e o cara... As frutas, não sei o quê. Então, Ou assim, olha o caminhão do ovo. Olha a pamonha. tem muita coisa que ele é considerado inovação no Vale do Silício, mas que basicamente eles só estão automatizando. E aí tem, assim... Não sei se para as pessoas que estavam comigo, eu era a única pessoa negra no grupo, assim, se eles olharam para isso... Mas eu comecei até a ficar preocupada. E aí eu acho que foi muito daí que veio... novamente a ideia de me tornar talvez essa ponte, porque, pô, a partir do momento que você tem um processo de automatização, você tem muita perda de trabalho, postos de trabalho. Exato. O que a gente vai fazer com essa galera que não teve uma educação tecnológica, e como que essa galera vai se inserir de novo no mercado de trabalho? Sim, sim. Então eu comecei a ficar, no passo que eu achava incrível, eu comecei a ficar muito preocupada. Sim, é aquela faca de dois gumes, né? Por um lado a inovação, você vendo tudo rolando ali no seu olho. Fala, caraca, que legal, mas por outro lado você fala, putz. Fudeu. E aquela família que fulano começou assim, tarará. E aí você acha que foi daí também que veio essa força. Aliás, você sempre teve essa força, né? Mas... Bota força nisso. Muita força, mas talvez foi daí que você, de fato, como você falou, essa ponte... Você é uma pessoa necessária nesse meio e a gente precisa que venham mais danes para que a gente consiga que outras pessoas tenham acesso a tudo que você acessou. E já que vai... Claro que não vai ter essa automação por agora, mas talvez daqui a longo prazo, querendo ou não, a gente já vê vários Teslas por aí. Sim, e a gente tá... Assim, eu acho que países como o Brasil tá passando por isso de uma forma talvez um pouco sutil. Sim. E a gente teve uma aceleração desse processo muito grande na pandemia, mas ainda assim é sutil. Sabe quando que eu percebi a primeira vez sutil? Quando eu fui no... Eu não vou falar o nome do mercado pra não dar coisa de graça. Quer que eu fale o nome? Me patrocina. Tem o autoatendimento. Que é esse, tipo... Do dia pra noite, né? Dia pra noite. Eu sei que você vai no mesmo mercado que eu vou. Exato. Aí eu, tipo... gente, porque a gente é quase vizinha. Aí eu, tipo... Pensei, caraca, mas como assim? Era uma parada que eu vi em filme e tá lá, ou seja... Foi totalmente do nada, do dia pra noite. Um dia se a gente foi, no outro já tava lá, já tava né, lá, 4 postos de autoatendimento. É muito legal você passar seu outro negócio, tá, a primeira vez. Mas você pensa, 4 pessoas que deixaram de ser contratadas ou que perderam seu emprego. Então, É preocupante. pra onde estão indo essas pessoas, né? E essa transformação digital, ela vai acontecendo pra gente, no dia a dia, de uma forma muito sutil. Só que vamos supor que o mercado do nada resolva. Beleza, funcionou. E aí é muito com teste, né? Acho que o mundo da inovação é muito focado ali em fazer testes. E aí um dia você não percebeu que veio esses 4 autoatendimento. Aí no outro dia é todo mundo, tipo, todos os postos ali. Já estão. Aí, sei lá, são 10 pessoas que perderam o emprego. Aí você imagina todos os mercados do Brasil, assim. Dani e a Ju cantou a bola aqui já do que vem agora, mas como que vamos ter mais Danis por aí fazendo essa ponte e empreendendo e pensando em inovação aqui no Brasil? Muito focado também na questão de afroempreendedorismo e mais mulheres. Bom, eu acho que nosso primeiro desafio é trazer essa transformação digital para a vida das pessoas mesmo e ver como que a gente consegue... Beleza, a gente sabe que tá saindo postos de trabalho, né? Muito deles manual. Mas também tá entrando novas possibilidades na área de tecnologia. Então, assim, acho que o nosso desafio é como que a gente faz essa ponte, traz essa galera, né? Faz essa galera ocupar esses espaços. Porque até pensando na questão de Big Tech e tudo mais, e produtos, a gente cria produtos para uma grande população, né? Então, para isso, a gente precisa ter diversidade. A gente precisa ter pessoas também diversas criando esses produtos. Se a gente quer atingir um produto e um serviço global, a gente precisa ter pessoas diversas até para minimizar
os erros que podem ter durante esse processo. E aí, voltando, né, pensando pós-Vale do Silício, eu entendi que eu não poderia acessar aquilo, porque não é sobre o Vale do Silício em si, mas é sobre possibilidades, né? Acho que o que mais impactou pra mim foi a possibilidade de fazer transformações, porque acho que os Estados Unidos era o sonho mais distante da minha vida. E quando eu cheguei lá, eu olhei, tipo, nem que seja, sabe aquele sonho que você olha, chega e fala, ah, era isso? Mas realizei. Então, tipo, ali você tem, pra nós que sempre vivemos, né, na escassez, quando você tem essa quebra de paradigma, né? Quando a gente tem essa quebra de paradigma, a gente começa a pensar em novas possibilidades. Então, a minha ideia é, beleza, então a gente precisa fazer com que pessoas tenham acesso a imersões internacionais, tenham acesso a estudo, tenham acesso a possibilidades. A gente pode criar uma comunidade coletiva, fortalecida, não que não tenha, mas que a gente precisa cada vez mais, porque se a gente está falando de 53% da população de empreendedores negros, a gente precisa ter essas redes, essas trocas de informação. E aí eu criei o projeto junto com 2 amigos, qual o nome do projeto? Do Silêncio ao Silício. Chique. Junto com o Lucas e o Evandro. E aí depois entrou a Joyce para ajudar. E a gente fez toda a construção de levar 10 empreendedores esse ano pro Vale do Silício. E a ideia é que eles vá, tenham essa experiência, se conectem. Criem redes, porque, gente, rede é uma das coisas mais importantes da vida. E ao voltar, eles vão mentorar empreendedores periféricos. E a gente vai fazendo essa roda girar mesmo, sabe? Sim. A ideia é que eu não seja... É a pirâmide do Vale do Silício dela. Exatamente. E a ideia é que eu não faça, que eu não acesse isso sozinha, sabe? Que a gente crie oportunidades para outras pessoas também. Vocês vão ter patrocinadores? Como que vocês estão organizando isso? Pra realmente ser um negócio inclusivo, né? Isso, a gente já abriu as inscrições também para ver como que seria, né? Se a gente teria bastante pessoas interessadas. E nesse mesmo momento a gente está procurando patrocinadores. Então, pessoas que tenham, tanto pessoas físicas como jurídicas também, que tenham interesse em participar, patrocinar. Fazer parte dessa rede, pra gente é bem importante. Então, a gente está nesse momento tanto de captar recursos, como também de fazer mesmo o processo seletivo. E a ideia é que essas pessoas comecem já a viajar a partir de maio. E aí, acho que a ideia é as pessoas não passarem pelo que eu passei. Porque, beleza, eu fiz a vaquinha, deu certo. Mas quantas pessoas aí não faz vaquinha? Não consegue. Exatamente. Então... e eu não acho que tem que ser um processo doloroso, não. A gente fica romantizando muitas vezes histórias de, tipo... É massa contar, eu acho importante. Mas, assim, se eu passei por isso e eu posso facilitar o caminho pra quem tá vindo depois, por que não fazer isso? E como que a pessoa faz pra patrocinar esse projeto de vocês e pra inscrever também? Você quer complementar alguma coisa? A gente tem, para se inscrever, tem um site www.dosilencioausilício.com.br. Aí lá tem um formulário de inscrição, os pré-requisitos. A gente tem um pré-requisito de inglês, mas a gente sabe que é uma barreira, então a gente vai dar o curso de inglês também. A gente conseguiu um patrocinador. Ai, que chique! Conta pra gente o patrocinador. Já vamos patrocinar o patrocinador. A gente tá em parceria com a Voxy. E aí eles vão ter acesso à plataforma, professores também para auxiliar nesse processo, para dar uma alavancada também, até para se passar numa imigração da vida, não passar perrengue que nem eu passei, porque o Despacito não funciona. Então a ideia é facilitar, nem que seja tipo o básico para a pessoa conseguir chegar lá de uma maneira mais confortável. Exatamente, eu pensei em todo o processo que eu passei, como que eu poderia facilitar isso para as outras pessoas. Sim. E aí, para patrocinador, a gente tem o e-mail do silencioausilício@hotmail.com. Tá. Aí dá para entrar em contato com a gente ou pelas redes sociais também, que é do Silêncio ao Silício. E aí a gente pode marcar um papo, a gente apresenta toda a proposta e é isso, gente. Investidores, investidoras, tá aí uma super oportunidade de fazer a diferença na vida de muita gente, porque são pessoas que vão pra lá, vão trazer toda uma bagagem e continuar multiplicando, né? Exato. Uma coisa que eu entendi, que eu aprendi, é que é isso, a galera preta, a galera da periferia que acessa esses espaços, eles fazem questão de ter outras pessoas juntos, assim. Então, não é sobre uma vitória individual, não. É coletiva mesmo. Cada passo que eu dou, eu sei que é coletivo. Eu não fiz sozinha. E é isso, assim. Pra eu estar aqui, uma porrada de gente se lascou muito. Ajudou, né? E se lascou e me ajudou. Mas, assim, teve a galera que se lascou também, né? Sim. É isso. E
Que a gente foca sempre no que deu certo. A gente não vai ficar aqui contando história triste por 1 hora seguida, né? Não, gente, nesse processo tem bastante perrengue, mas são engraçados, assim. Dani, quais são suas redes? Eu queria contar que eu conheci a Dani pelo LinkedIn. Eu tava acompanhando o trabalho dela lá já silenciosamente há algum tempo. E Diva quando a gente acessível. começou o pod, eu falei, cara, eu quero ter essa mulher aqui. Assim como a gente tem várias outras mulheres que a gente já quer trazer. Então deixa suas redes pra gente. Garanto que a Dani responde. Respondo, gente. Eu demoro às vezes, mas eu respondo. Bom, o meu LinkedIn é Daniele, com 2 L's, C. Marques. O Instagram é Daniele, com 2 L's, Marques, com 2 A, underline. É isso. Sigam ela, acompanhem o trabalho. Parabéns, Dani, por essa trajetória e pelo que você está fazendo agora com do silêncio ao silício. Sim. Desejo muito sucesso, muita sorte. E vai contando pra gente o que vocês estão fazendo, o que vocês vão trazer dessa vez. E eu queria complementar que você contando ficou muito na minha cabeça. Que você falou que quem me incentivava, claro, além do meu pai e da minha mãe, também foi a minha madrinha. E então eu acho que a sua primeira mentoria ali, sem ser da família, com certeza veio lá de trás. E eu tenho certeza que todo mundo, inclusive a Dani, se a Dani do passado, pequenininha, pudesse ver onde a Dani está agora, pisando na mesma terra que Jonas Brothers, entendeu? Andando de carro automático, você é um sucesso, você é muito inspiradora. E eu me sinto muito representada aqui, eu fico muito feliz de ver outras mulheres negras ocupando esse espaço, não só ocupando, como fazendo ali, piramidando, fazendo de tudo para outras pessoas também, né, enfim, chegarem ali, compartilhar e trazer cada vez mais pessoas. Quando a gente diz aquela questão lá atrás, foi de outro episódio, dos 3%, que tem 97% de homem, 3% de mulher. A gente tá falando que talvez se esses 97% que ocupasse esses cargos fizesse 10% do que essa menina aqui tá fazendo, muita coisa ia ser diferente. Então, não só colocar esse cargo sobre, tem que fazer, não. Pega esse modelo, se inspira e façam. No começo ela precisou chutar o pé na porta. Vocês, 97% de homens, nem precisam chutar o pé na porta, que a porta já tá reganhada pra vocês. Então, basta querer fazer. Exato. Ai, filosofei toda. Demais. Bom, pra gente acabar, a gente passou um pouquinho aqui do nosso tempo, mas por um bom motivo, a história tava muito boa, a gente se envolveu aqui no papo. Quero mais. Mas pra gente encerrar com o nosso tradicional Dicas Culturais. Dicas Culturais. Dani, o que você manda pra gente? O que você aconselha para as nossas ouvintes e ouvintes? Se tem alguma indicação no Instagram, livro, série, filme, você mesma, aquelas... o que você quiser passar aí. Bom, eu primeiro queria dar um conselho, gente. Leiam Mulheres Negras. Meu sonho é ter uma biblioteca só de escritores negros, mas enquanto isso não acontece. Eu quero indicar um livro que fez toda a diferença na pandemia, assim, fez toda a diferença mesmo, porque eu era uma pessoa muito medrosa, né? Uhum. Exatamente por não conhecer alguns lugares que eu estava acessando e tudo mais. E aí eu li o livro O Ano do Sim, da Shonda Rhimes, e aí ela fala o quanto ela... Quando ela tinha medo, né, e ela ficava com esse receio, ficava muito escondida. E aí, a partir do momento que ela começou a falar assim, as coisas aconteceram. E foi exatamente a partir do momento que eu comecei a falar assim, que as oportunidades foram aparecendo, assim. Porque que nem eu falei, né, muitas coisas eu fiz, mas muitas também eu me escondi. Então, acho que a vaquinha também, por exemplo, ela veio muito a partir do momento que eu falei, não, sim, eu quero fazer isso. Então, lá ela contextualiza tudo, mas o livro é pra vida, porque mudou a vida dela, a relação com a comida, a relação com o corpo, a relação com as filhas, com a carreira, relacionamento. Então, a partir do momento que ela começou a falar assim, as coisas aconteceram. Então, foi mais ou menos, acho que uma das dicas que eu recebi a partir do livro foi a partir do momento que eu estou aberta a receber as coisas realmente. É tipo um rio, né? Vai fluindo aí. Ai, que tudo. Repete o nome do livro, por favor. O Ano do Sim, da Shonda Rhimes. Shonda que... A Shonda, eu sou cadelinha dela, com todo perdão da palavra. Eu não sei as Grey's séries. Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal. Tudo ela. Vem o triozinho, que é a Olivia Pope, a Annalisa Keating e a Meredith Grey. Então, e ela se escondia na época que ela fazia essas séries. Aí no livro ela conta um pouco de como foi esse processo. A gata tava estourada, mas não dava uma entrevista. Ai, que tudo, quero. Ju, 30 segundos.
Sua vez. Eu? Tá bom. Primeiro eu vou pegar meu tempo, que já acabou, na verdade. Mas eu vou fazer um convite pra Dani. Fazer uma curadoria pra gente de livros escritos por mulheres negras. Por pra favor. gente recomendar nas redes sociais da Shio. Então, em breve esse post estará disponível. Toda semana a gente vai tá vir com... fazendo ao vivo aqui, então tá mandando assim na surpresa. E agora a minha indicação, eu tenho duas. Um é o livro que começou como um TED Talks da Chimamanda, que se chama O Perigo da História Única. É um TED bem interessante, tem a versão dele em livro também. Vale a pena dar uma lida ou ouvir o TED. E vou recomendar também um filme que eu assisti essa semana na Netflix, chama Certas Pessoas. É uma comédia romântica com o Eddie Murphy e a Julia Louis-Dreyfus. Sou super fã dos dois. E ele traz muitas questões que a gente discutiu aqui hoje, de uma maneira, claro, né, romantizada, mas pra gente refletir sem sair pesado depois. Bom, eu não tenho uma indicação, assim, firme, mas eu pensei muito essa semana, eu gostaria de dedicar esse programa em memória da Glória Maria. Não sei quando que vai ao ar, mas eu acho que é super especial. Claro que não é especial ela ter morrido, mas é especial o momento, porque que estamos aqui recebendo mais uma mulher negra e aventureira. E aventureira. Então, assim, se vocês puderem... eu não tenho conhecimento se tem documentário. O que eu vi foi o especial no Fantástico, que foi super emocionante. Então, ela foi pioneira em várias questões. Ela foi pioneira na primeira transmissão com cor... primeira transmissão com imagem, primeira transmissão com cores, primeira transmissão HDTV. Ela viajou diversos países. Ela, tipo assim... Cara, ela meteu a cara, ela meteu o pé na porta. Ela tinha um namorado em cada lugar. Em cada lugar. E assim, ela... Sobre tudo a questão, ela viveu a vida da forma que ela quis. Então, não é porque morreu, ela sempre foi uma inspiração pra mim, principalmente como menina negra, porque eu via a Glória Maria na TV e eu falava, caraca, eu quero ser essa mulher, eu quero viajar o mundo. E então é isso, eu queria dedicar esse programa a ela. E quem puder, quem se interessar, né, não só naquele momento ali do calor que a gente tem o choque, que eu me senti como se tivesse perdido uma pessoa da família, mas naquele momento de fato conhecer um pouco mais a pessoa. E a minha dica, que também serve até mesmo pra mim, é não esperar a pessoa morrer pra descobrir os grandes feitos que a pessoa fez, tá? Isso serve tanto, enfim, pra mulheres pretas, como pra outras mulheres também que a gente às vezes acompanha, que a gente acha que vai ser imortal, mas infelizmente a gente morre. Então não vamos esperar a pessoa falecer pra que a gente possa apreciar ali e aplaudir, porque às vezes, sei lá, às vezes ela dava entrevista e eu perdi, eu não fui, hoje em dia eu me arrependo. Então é isso. Eu passei por isso quando o Pelé morreu, pra mim foi um choque, porque depois que eu fui assistir filme, olhar a história, eu falei, caraca, que cara foda. Exato. Então é isso. Amei a dica, Ju. Obrigada. Arrasou. Dani, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um episódio extremamente especial. Pela gente ia ter 3 horas aqui de papo. A gente espera que você volte aqui um dia. A gente espera também as suas recomendações. Foi um prazer ter você aqui. Sigam a Dani nas redes sociais. Mari, fala aí onde o pessoal pode te encontrar. Primeiramente, Dani, muitíssimo obrida. As minhas redes sociais são @MarianaBananal, LinkedIn, Instagram. Bom, minhas redes sociais no Instagram é @JulianaC, Juliana, só que com X de Xuxa e C de Costa. O meu LinkedIn eu decidi parar de fazer a misteriosa. Vocês podem me achar lá, é Juliana Costa, mas lá é a minha parte profissional como advogada, ainda não inseri nada dessa parte podcaster. Mas quem quiser me seguir, vamos juntos. E você encontra o Show Podcast em todas as nossas plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, @Show Podcast. Tá? E o nosso podcast estará disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer. Então, por favor, venha nos acompanhar. E foi um prazer tê-los aqui hoje. Muito obrigada, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que você tá ouvindo / vendo a gente. Muito obrigada, sigam, curtam, comentem. E até a próxima. Obrigada, compartilhem, dá o joinha, um coração. Beijo! Beijo, muito obrigada. Uhul!